Olá, eu sou o Josemar. Estamos hoje iniciando o nosso canal aqui, o canal do Bacana, e vamos estar falando sobre tudo, né? Um pouco economia, política, movimento sindical e assim por diante. Hoje nós vamos estar falando mais especificamente sobre essa pauta, que é uma pauta que está mexendo com todo mundo, que é a redução da jornada de trabalho sem redução de salário. Essa pauta vem de muitos anos e a última vez que foi reduzida a jornada de trabalho foi na renovação da Constituição Brasileira de 1988. Naquela ocasião, nós tínhamos uma jornada de 48 horas de trabalho semanais e tivemos aí a redução da jornada para 44 horas semanais de trabalho, o que possibilitou alguns setores da economia, inclusive, fazer um trabalho de semana de 5 dias. Esses setores, os trabalhadores compensam a jornada de sábado, que seria de 4 horas, de segunda a quinta, e na sexta-feira a maioria sai às 16 horas. Agora, nós temos o setor de serviço, que majoritariamente trabalha na escala 6x1, o que levantou um debate no último ano sobre a exaustividade desta jornada, porque todos os dias o indivíduo tem que ir para o trabalho, fazer aquela jornada lá de 7 horas e 20 minutos para fazer as 44 semanais, sobrando apenas o DSR, o único dia durante a semana para ele descansar e resolver todos os problemas. Se solteiro, se casado, do mesmo jeito. Se mulher, piorou, né? As mulheres, inclusive, a gente discute que ela tem a dupla jornada, a tripla jornada. Então, essas mulheres, inclusive, que estão no mercado de trabalho, nessa jornada de 6x1, elas têm uma vida muito estressante. E é daí que vem a campanha pela redução dos dias, né? Acabar com a semana de 6 dias e todos os setores passarem a trabalhar 5 dias por semana, tendo aí 2 descansos consecutivos na semana. Essa é uma proposta que surgiu no ano passado e que nós já temos projetos dentro da Câmara Federal, já de anos, para redução de jornada para 36 horas semanais. É importante que os trabalhadores e trabalhadoras entendam uma coisa: toda vez que nós tivemos pautas para trazer direito para os trabalhadores, o lado patronal majoritariamente foi contra. Eles alegam o tempo todo que teriam ou têm prejuízo com a redução da jornada de trabalho ou com o estabelecimento da jornada de trabalho. É bom lembrar que a jornada de 8 horas diária ela foi uma conquista depois de muita luta. E naquela ocasião, também houve essa gritaria do setor patronal. O setor patronal, tanto faz aqui quanto lá fora, eles têm uma visão de exploração máxima dos trabalhadores. Portanto, não aceitam tranquilamente esse debate. Aqui no Brasil nós já temos até alguns empresários do setor de serviço, inclusive, setor de supermercados, que já adotou a jornada de trabalho com folga de 2 vezes por semana, né? A semana de 5 dias. Isso em Brasília, me parece. E o que tem de resultado, segundo a direção deste supermercado, é que melhorou muito o ambiente de trabalho lá dentro. Esse segmento ele vem sofrendo, inclusive, até para a contratação de mão de obra. Uma vez que o trabalhador tem a opção de ter um emprego de semana de 5 dias, ele sai daquele de 6 dias. Até porque o salário, majoritariamente nesse segmento, são os salários mais baixos que tem. Daí, fica ali como última opção de trabalho. E agora, com esse acerto que foi feito nesse supermercado, houve lá uma melhora considerável no ambiente, no clima dos trabalhadores. Todos eles têm lá a folga de 2 dias e estão vivendo uma maravilha agora neste momento inicial dessa jornada deles. E nós que já estamos na jornada de 5 dias por semana, a redução da jornada e a proibição do trabalho do 6º dia, isso para nós também vai melhorar, porque há alguns setores que já trabalham semana de 5 dias e os trabalhadores chegam a pensar que para eles não vai resolver nada. Olha, veja bem, se a jornada ela é de 44 horas e ela é distribuída, ou pode ser distribuída de segunda a sábado, o patrão pode mudar a qualquer momento o trabalhador de horário. Isso é um poder da empresa. A exceção, só se o trabalhador negar-se a mudar, mas também vai se colocar à disposição para ser dispensado. Então, para
para nós é primordial que haja a aprovação desse projeto para que nós tenhamos aí a semana de 5 dias. Uma coisa importante para que os trabalhadores e trabalhadoras observem que o projeto foi aprovado na Câmara Federal. Ok, a oposição era contra, mas vendo o clamor da rua, a maioria votou a favor. Porém, agora foi para o Senado. Senado Federal, nós temos lá um senador que apresentou um outro projeto que estabelece a flexibilização da jornada. Ou seja, pode-se trabalhar a quantidade de horas que você quiser, mas de acordo com a hora trabalhada você vai receber. E no projeto desse senador, a negociação é o trabalhador e o empregador. Em qual momento da história os trabalhadores tiveram, de forma individual, um poder ou uma condição de se negociar algo? Nunca! Todas as negociações que tiveram êxito, ela foi, sim, a partir das necessidades individuais que, no coletivo, buscaram uma negociação através das associações de anos atrás e depois através do sindicato. Então, essa proposta do Rogério Marinho, me parece o nome desse cidadão lá, ela é totalmente descabida. Até parece que nós estamos no Estado democrático de direito, onde as pessoas ou o patrão vai respeitar a vontade do trabalhador. Não é assim que funciona. A empresa tem uma demanda, a empresa tem uma lei e, majoritariamente, as empresas até buscam trabalhadores para fazer jornadas extra-lei, inclusive, né? As jornadas extraordinárias, chamadas horas extras. Tem empresas que já colocam de antemão na contratação que aquela atividade, às vezes, demanda horas extras se o trabalhador tem predisposição para fazer. Então, imagine se nós vamos ter trabalhadores por conta própria negociando com o patrão que essa semana ele quer descansar um pouco mais, portanto, ele não quer fazer as 8 horas diárias, ele quer fazer só 36 horas, trabalhar só 4 dias. O patrão vai aceitar? Em que país está esse senador? Em que país estão esses políticos que pensam desse jeito? São 40 senadores que assinaram essa petição lá no Senado Federal. Então, gente, vamos ficar atentos, porque setor produtivo, seja ele produção ou de serviço, houve-se uma mecanização gigantesca nesses setores. O setor empresarial já ganhou horrores com esses novos formatos de trabalho. E o que nós estamos pedindo é o quê? Mais tempo para os trabalhadores. Descansar com seus familiares, seja passeando, estudando, curtindo filho, curtindo mulher, curtindo namorado e assim por diante. O que a gente quer é isso, que o mercado de trabalho seja um mercado de trabalho que traga prazer para o indivíduo. Porque se não tem essa possibilidade de descanso, essa possibilidade de curtir o fruto desse trabalho, que é a remuneração, então, para que trabalhar? Todo mundo trabalha por uma necessidade. E dentro dessa necessidade, nós temos a necessidade física e psicológica, a necessidade de descansar. Tudo que nós operamos, as máquinas, os robôs, que seja, eles são substituíveis. Eles têm como ser substituídos mecanicamente. A mão de obra não tem como. Inclusive, vivemos hoje um alto índice de trabalhadores se adoecendo. E essas doenças, elas têm uma dificuldade muito grande para serem curadas. E tudo isso é fruto do mercado de trabalho que hoje trabalha sob pressão o tempo todo. Às vezes o patrão até fala, mas eu não pressiono meus trabalhadores. Ah, não, você não pressiona não. Mas olha, outra, você está fazendo dispensas e essas dispensas aqui no Brasil, por uma questão de liberdade que o empresário tem, ele manda o trabalhador a olho nu sem motivo algum. Às vezes trabalhadores que estão ali no dia a dia, cumprindo com a jornada, fazendo serviços outros que não seja da função e mesmo assim são dispensados e chegam a até se perguntar, como aqui no sindicato, né? A gente recebe trabalhadores. Josimar, não entendi porque eu fui mandado embora, pois me colocava à disposição para trabalhar em todos os horários da empresa. Nunca me neguei a fazer o que foi pedido para me fazer. Eu fui dispensado. Eu estou há poucos anos de se aposentar. Então, assim, o empresário não tem preocupação com os trabalhadores. E seria bom que os trabalhadores também entendessem isso. O fato de não ter preocupação com os trabalhadores, isso é uma anomalia. Os patrões deveriam ter, sim, uma preocupação com os trabalhadores, até porque os trabalhadores são pessoas como eles, são seres iguais, seres humanos. Agora, o fato de ele não ter a preocupação com o trabalhador, aí fica uma situação de discriminação.
Não somos pessoas de segundo nível, é todo mundo o mesmo nível. Então, teríamos que ter essa consideração dos patrões para com os trabalhadores. E aí, pensando assim, nós temos que também nos posicionarmos. Quando nós estamos sendo admitidos a um quadro de uma empresa, nós não estamos sendo admitidos pelos nossos lindos olhares. Nós estamos sendo admitidos porque existe uma necessidade de se admitir mais trabalhadores ali para dar conta da produção. É um contrato comercial. Portanto, a consideração que deve ser feita é cumprir com o contrato de trabalho. Isso é ponto. A maioria dos trabalhadores já fazem isso. Quem não cumpre, por incrível que pareça, são os patrões. Mas ainda assim, nós temos que nos valorizarmos, não nos enganarmos em momento algum que o nosso silêncio, a nossa passividade é motivo para garantir emprego, porque isto não tem se provado como algo que se garanta emprego até a aposentadoria, por exemplo. Isso já ocorreu por várias situações aqui na nossa região, nessas empresas que não fecharam, está aí a todo vapor. Quantos trabalhadores já passaram por lá? O que fizeram para ser dispensados? A maioria das dispensas que nós temos é dispensa imotivada. É sem justa causa. Não existe uma justa causa que justifique. A justa causa que eu quero dizer aqui não é a justa causa que o trabalhador faça algo errado dentro da empresa. A justa causa é aquela que a empresa apresenta para o sindicato, para o conjunto dos trabalhadores, a necessidade de se fazer uma dispensa. Por quê? Houve uma redução na demanda de consumo e, por consequência, uma redução na produção. Há uma crise sistêmica, como aconteceu aqui no Brasil no ano de 2008, uma crise do sistema, onde várias empresas entrou em crise financeira. Então, assim, justa causa que eu falo é isto, porque se não tem uma explicação por que está sendo mandado embora, então não tem uma justa causa para ser dispensado. É simplesmente a rotatividade que nós temos no mercado de trabalho brasileiro. Admite-se e demite-se o tempo todo. E seria bom que os patrões que fica com tudo aquilo que os trabalhadores produzem de excedente, a mais-valia, entenda uma crise, segurasse os trabalhadores por algum período mais. Hoje nós temos vários mecanismos que possibilitam isso, mas quem tem utilizado desse sistema são as grandes empresas. As pequenas empresas e médias poderiam também utilizar disso, para que não fizesse as dispensas imediatamente a uma notícia de queda de consumo. O trabalho ele só é digno se ele nos der esse respaldo. Então nós precisamos de estabelecer essa relação comercial, cumprindo com o contrato, exigir que as empresas cumpram com o contrato, buscar uma melhora dos nossos salários. O salário dos trabalhadores brasileiros é muito baixo. Precisamos que haja uma precificação melhor dessa mão de obra. Da mesma forma que o patrão faz a precificação do produto, nós teríamos que fazer a precificação da nossa mão de obra, porque todos os trabalhadores recebem um salário. Esse salário deveria ser o resultado da precificação. Qual seja, quais são os custos que o trabalhador tem, para que o salário viesse a cobrir essa necessidade mínima que os trabalhadores têm. Prova disso é, se uma empresa tem demanda de horas extras, os trabalhadores disputam, na maioria das vezes, para fazer essas horas extras. Por que isso acontece? Porque o salário está baixo. Se tivéssemos um salário adequado, não teríamos essas disputas. Por outro lado, também não teríamos essas horas extras exacerbadas que tem dentro da empresa. Tem empresas aí que produzem milhares de horas extras todo mês. E isso é o quê? Custo de mão de obra barato, melhor pagar hora extra do que contratar novos trabalhadores. E os trabalhadores, na sua inocência, pensando que estão ganhando, se colocam à disposição para fazer as horas extras. O problema é que quando cai a produção, a empresa não pensa duas vezes para fazer a dispensa. E ela não vai olhar quem fez ou não fez hora extra, quem atendeu ou não atendeu os pedidos que ela fez ali para aquele trabalhador. Ela vai e dispensa. Então é isso que eu queria colocar. Nós estamos iniciando esse processo de bate-papo aqui. Quero deixar claro, não sou formado em nada, sou formado na vida. Sou dirigente sindical e tudo que eu sei é na vivência desses anos aqui de atuação no movimento sindical. Então, se tivermos alguma divergência de opinião, pode colocar, pode ligar, falar, Josemar, não concordo com isso, não concordo com aquilo e tal. Pode até se estabelecer uma condição desta. Ou, quem sabe, sugerir alguma pauta, né? Porque a ideia é melhorar esse meio de comunicação. As comunicações que nós temos hoje oficiais, com raras exceções, elas falam aquilo que o mercado paga para falar.
porque não é nem que o mercado quer ouvir, é o que ele paga para falar. Então, as emissoras de televisão, os rádios, como eu disse, com raras exceções, eles dão a notícia da forma como deveria dar. Se for para fazer uma interpretação das coisas que acontecem, do momento político, do momento econômico, eles fazem de acordo com a orientação do grande capital. É importante que tenhamos esse discernimento ao ouvir um jornal, ouvir o outro, outras fontes de informação. Hoje, com essa questão aí das redes sociais, nós temos muitas pessoas boas falando o tempo todo sobre determinados problemas, seja ele econômico, de guerra, político, como agora. Nós estamos falando sobre a redução da jornada de trabalho, nós temos aí um quadro de senadores querendo nos voltar ao período da escravidão. Não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Curtir, compartilhar com seus amigos. O nosso projeto é que esses programas cheguem ao máximo de trabalhadores e trabalhadoras, para que nós possamos ter uma relação entre nós, no sentido de buscarmos cada vez mais clareza, porque senão nós vamos estar o tempo todo assimilando as ideias dos outros, do sistema, e nos submetendo à vontade deles. Um abraço a todos e até breve.